Como é que você tá? Mesmo vocês cantando, eu fico assim, eu não consigo Olá, boa noite. Bem-vindos a todos aqueles que estão no live stream. Mais alguns minutinhos estaremos começando com a palestra sobre Brúria, a mulher sábia do Talmud. Tá? Estamos aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, recebendo o Rabino Uri Lam, da Sociedade Israelita da Bahia. Ok? Então, mais alguns minutos, tá? Já estaremos começando com a nossa atividade. Obrigado. Mais uma pessoa. Muito bem. Vou falar um pouquinho sobre o vindo, né? A comunidade de Salvador, que acho que é legal para a gente se falar. Bom, então já fala aqui, porque o pessoal está ali também. Tá bom. Tá? Querem fazer mais uma rodinha? Pode ser, se vocês quiserem se aproximar mais. Não sejam tímidos, venham por aqui. Então, temos aqui, tudo bem? Isso aqui é o que está sendo transmitido. E já está ao vivo? Já tem já gente? Estamos. Precisamos lutar para que tenhamos mais mas isso do último chat. Ok. Ainda não. Eu estou vendo que tem um delay, né, entre... Não, mas aqui tu tem a imagem ao vivo. Ok. Isso depois foi gravado? Sim. Em princípio, se tudo acontecer bem, fica gravado. Maravilha. Olá. Tomara que fique pequeno. Tem mais gente lá em cima. Legal. Não vai precisar mais cartas. Vamos fazer isso agora, assim não atrapalha muito. Não, obrigado. Para também não deixar nulo, já fazer uma introdução que eu quero falar de Salvador. E aí tu começa e a gente traz de Salvador também. Muito bem, então a ideia é ir aquecendo a nossa noitada meia tarde aqui, o nosso final de tarde, porque estamos aqui em Porto Alegre na primeira segunda-feira do horário de verão. Então a gente está se acostumando, 19 horas já aqui. Bem-vindos também os amigos da Sociedade Israelita da Bahia que nos acompanham. O Rabino Uri também convidou os seus congregantes e seus seguidores para lhe acompanhar nesta palestra. A tecnologia assim o permite. Então, na hora que a gente se acomoda, vai bebendo uma água, um refrigerante, isso ali não é para olhar, é para comer. Lamentavelmente não podemos mandar para vocês ali, mas o Rabino vai contar para todos nós um pouquinho sobre a sua comunidade, a sua experiência na Bahia, e já ir começando com a noitada que promete saber e conhecer melhor quem foi Brúria, como nós divulgamos, a única mulher sábia do Talmud. Então, baixo esse título que eles trouxe até aqui, imagino que foi isso, a curiosidade de saber quem foi Brúria. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Rabino Uri Lam, um grande amigo, uma pessoa que não mediu esforços para se tornar rabino. De São Paulo foi para Buenos Aires, cursou um tempo no Seminário Rabínico Latino-Americano, cursamos algumas disciplinas juntos,
A gente já se conhecia, mas acho que foi em Buenos Aires que estreitamos ainda mais a nossa amizade. E depois o Rabino Lam resolveu ir para Jerusalém e estudar e completar seu ensinamento rabínico, a sua formação no Hebrew Union College, a escola reformista do Rabinato, uma escola já histórica que fica muito próxima da cidade antiga de Jerusalém. E, portanto, hoje, sim, para nós é uma verdadeira honra receber ele aqui na nossa instituição para aprender com ele. E um dos objetivos desta noite não é simplesmente aprender com Uri, também aproximar as nossas comunidades. Nós vivemos num país continental e não temos, são raras as oportunidades que temos de conhecer outros rabinos. Não porque falte vontade, mas às vezes, sim, por agendas apertadas, por distâncias, por compromissos, e um dos nossos objetivos é, sim, encurtar a distância. E acho que a tua vinda aqui é muito boa. Nós podemos fazer isto aqui também pelo computador, mas não é o mesmo. E o Chris Haddad falava, sim, o Chris mora em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, vocês sabem muito bem que às vezes pode levar uma viagem de Novo Hamburgo, na periferia de Porto Alegre, mais tempo que de Salvador até Porto Alegre. Quanto tempo é Novo Hamburgo daqui? Normalmente em 30 minutos se vai, mas os problemas lá. Tu pode estar 1h30, 2 horas. Quantos quilômetros são? 40 quilômetros. Mas é Então, sim, o Chris, eu disse para Chris, iríamos transmitir este encontro. Ele disse, não, eu quero o calor humano. Sim, eu quero isto aqui. Sim, então, agradeço. Então, é um bom motivo para estar aqui. Eu vou pedir para o pessoal que está trabalhando na sinagoga parar também um pouco com aquele barulho, assim não atrapalha. Vamos trazer mais algumas cadeiras. E vai tudo já largando, começando, não com brúria, assim, mas sabendo, contando um pouquinho mais da tua comunidade. Baruch haba, Uri. Vou dar Gershon. Por favor, vem aqui, assim o pessoal acompanha. Vou ficar um pouco em pé, por enquanto, fica mais fácil da gente se falar. Bom, então prazer, boa noite. Alguns de vocês eu tenho uma leve lembrança dos rostos, outros eu acredito que esteja vendo pela primeira vez, outros um pouco de Facebook também, né? Mas para mim é sempre uma alegria estar aqui na Sibra, não é a primeira vez que eu estou aqui, principalmente pela amizade já de alguns anos com Gershon. Nós temos uma história em paralelo, né, no sonho, na dedicação à formação rabínica, aos estudos judaicos, e a vontade de construir comunidades judaicas que estejam adequadas ao nosso tempo, de acordo com o ponto de vista que a gente tem. Nós temos pontos de vista muito próximos em relação a isso. E eu não canso de elogiar, vendo de longe, o trabalho da Sibra, que muitas vezes pauta para mim um objetivo que eu, como rabino, gostaria de chegar nas comunidades onde eu trabalho. Boa noite. Boa noite. E eu estou há 7 meses na SIB. Como Gershon diz, uma comunidade com o nome SIB e a outra Sibra, a gente tem que estar mais perto, né? Porque os nomes são parecidos. A Sociedade Israelita da Bahia, para onde eu me mudei em março desse ano. As pessoas estavam aqui perguntando um pouco sobre a comunidade judaica da Bahia. A comunidade judaica da Bahia, ela conta, segundo o IBGE, com por volta de 1.000 judeus que moram em Salvador, por volta de 2.000 judeus em toda a Bahia, em todo o estado da Bahia. Isso não significa que nós tenhamos 1.000 judeus participando das atividades da comunidade. São aproximadamente 200 famílias associadas à Sociedade Israelita da Bahia. Existe também uma pequena sede do Beit Chabad na cidade. E essas são as duas comunidades que nós temos. Mas a comunidade principal que agrega a maioria das pessoas da cidade como referência, é a SIB. E que eu espero que quando vocês venham à Bahia, vocês já saibam que existe uma comunidade judaica não ortodoxa em Salvador, chamada SIB, serão muito, muito bem-vindos. A comunidade, então, por exemplo, nas grandes festas nós tivemos por volta de 400 pessoas no auge dos serviços do Yom Kippur, o que é um número significativo, principalmente para muitas pessoas que às vezes nem sabem que existe
judeu na Bahia. Ou imaginam que tem poucos judeus na Bahia. Esses judeus que nós estamos falando são, principalmente, em boa parte, de ascendência Ashkenazi, né? Eles são Ashkenazim na maioria, muitos vindos da região da Bessarábia. E aí eu me identifiquei bastante, que meus dois avós vieram da região da Bessarábia, outros dois ex-avós da Polônia. Mas tem essa colonização forte. Teve também uma colonização sefaradi significativa, hoje é um número menor. E tem também aquelas pessoas que, por identificação ao povo judeu, optaram por fazer parte do povo judeu. E estão integradas à nossa comunidade também. Então, Salvador tem essa diversidade, que é bastante interessante, que causa uma tensão que nem sempre é fácil, como em qualquer comunidade judaica, onde você tem vários grupos, uns mais tradicionais, outros menos tradicionais, uns que nasceram judeus, outros que não nasceram judeus, mas optaram por ser judeus. E, enfim, coisas que eu acredito que nós temos em comum também com a Sibra, imagino eu. Como o Gershon disse, esse encontro aqui é para a gente falar da Brúria, mas também para a gente fazer uma coisa que tanto eu quanto ele, nós estamos conversando isso há anos, que é colocar na prática aquilo que se fala em congressos, em encontros, e que é muito bonito em 2 ou 3 dias se falar, mas que, saído desses encontros, a gente não coloca em prática, que é aproximar as comunidades. Eu estou cortando aqui a minha cabeça, aqui eu aproximei, acho que eu vou sentar. Então, é aproximar as comunidades. A gente tem hoje uma série de recursos que permitem que a gente aproxime comunidades, como a transmissão via internet, como textos que a gente pode trocar de uns para os outros. Outra coisa que a gente pode falar sobre a comunidade judaica da Bahia é que ela não é uma comunidade nova. Essa comunidade, como a gente conhece hoje, ela tem aí pelo menos 90 anos. Boa noite. Não, perfeito. Ela tem pelo menos 90 anos. A sinagoga tem aí por volta, essa sinagoga, uns 70 anos, e nós estamos indo 65, 70 anos, e nós estamos num momento muito estimulante de transição da antiga sede da comunidade, da CIB, que fica no centro da cidade, no bairro chamado Nazaré, para o bairro da Pituba, um bairro de uma região que, segundo algumas pesquisas que foram feitas, num raio de 5 quilômetros mora boa parte, hoje, da comunidade judaica de Salvador. Como em muitos centros, a comunidade migra, muitas vezes, de um local para outro na mesma cidade. E aí a sinagoga precisa acompanhar. Então está sendo construído um prédio grande, um prédio bonito, que, se Deus quiser, em mais 4 ou 5 meses será inaugurado o andar térreo, que vai ter a sinagoga e um salão grande e algumas salas. Uma sinagoga para 180 lugares, moderna, bonita. Espero poder contar com o Gershon e com alguns de vocês na nossa inauguração, se Deus quiser. E com o tempo também serão completados o primeiro piso e o segundo piso, onde vai haver um centro de cultura judaica da Bahia, e escolinha, biblioteca, e no segundo andar uma área social, em princípio voltada principalmente para o movimento juvenil. Nós temos lá o Dror Abonim, ou Abonim Dror, é a minha Tnuá, eu não sei qual é a Tnuá aqui, tem várias Tnuás, tem várias. Quando eu digo que a minha Tnuá, é que a Tnuá que eu participei desde que eu era criança, dos 7 até os 15 anos. Então eu fico feliz de saber ter lá o Abonim, e vai ter uma piscina e quadra e uma série de coisas, com a ideia de poder recuperar os bons tempos da comunidade judaica de Salvador. Tem muitos judeus em Salvador que podem, a gente acredita, com a nova sede, retornar à vida comunitária de acordo com a vida deles lá, com a nossa vida lá, porque agora eu estou na Bahia também, né? E é isso, acho que isso já é um pouquinho da comunidade judaica de Salvador que eu posso contar. Bom, mas eu vim aqui também para falar sobre a Brúria, sobre essa personagem que me marcou bastante durante a formação rabínica, que me chamou muita atenção e que fez parte para mim de um processo que foi muito interessante dentro de um curso chamado Biblioterapia Talmúdica. O que era isso, Biblioterapia Talmúdica? Não tem nada a ver com a Bíblia, exatamente. Biblioterapia tem a ver com uma terapia
com auxílio do livro, com auxílio da literatura. Então, existem várias biblioterapias, não é vamos dizer, não é uma cadeira, não é uma atividade, uma terapia muito conhecida com esse nome no Brasil, mas sim em Israel e nos Estados Unidos também. E eu tive um curso com a professora Ruchama Weiss, que é uma professora de Talmud, que tem uma coluna num jornal israelense. E a ideia é que nesse curso a gente pudesse ter um trabalho, vamos dizer, entre o rabino e a comunidade, ou entre o terapeuta e o seu cliente, ou situações de grupo, entre um facilitador de um grupo e o grupo, ter como facilitador o texto, que o texto fosse uma terceira voz, tivesse a voz de quem está dirigindo a atividade, a voz da comunidade, e entre um e outro, para facilitar esse diálogo, um texto. E no caso, a gente utilizava como textos os textos do Talmud, também textos do Bialik, grande poeta israelense, textos do Rebbe Nachman de Breslov, e aí a criatividade pode ir longe. E um texto que eu utilizei dentro de um processo que para mim foi muito interessante foi pesquisar sobre a Brúria. Eu queria saber quem era essa mulher que vieram me dizer que era a única sábia do Talmud. Eu não sei se ela é a única sábia, mas talvez ela seja a que mais se destaque. E para mim me chama bastante atenção, vocês aqui na Cibra estão bastante avançados, até onde eu entendo, sobre a questão do papel da mulher dentro da comunidade, mas isso ainda não é uma prática comum em outras comunidades judaicas liberais do Brasil. E essa é uma coisa que para mim me incomoda bastante. Eu imagino que, daquilo que eu vi em Israel, nas comunidades liberais, reformistas e conservadoras, e reconstrucionistas, e do movimento Renewal, de renovação judaica, já é um fato a questão da mulher ser parte integrante, com os mesmos direitos e deveres que os homens, com as características femininas e os homens com as características masculinas. Não é uma mulher no lugar do homem, nem o homem no lugar da mulher. Mas cada um com o seu papel, mas com os mesmos direitos. E de alguma maneira, para mim, foi... Não vou dizer um choque, porque eu já sabia que as coisas eram assim, mas me incomoda o quanto as comunidades judaicas liberais no Brasil, muitas delas, ainda não levaram adiante até o fim essa condição, muitas vezes através das próprias mulheres, por falta de empenho das próprias mulheres ou de resistência das mulheres de assumirem um papel mais ativo dentro da sua comunidade. E aí eu fiquei olhando assim, mas espera aí, mas a tradição judaica, ela realmente dá um papel para o homem tão diferenciado e sempre diferenciado do papel da mulher. O homem é aquele que tem a obrigação de certas orações, de dirigir certos serviços religiosos, e a mulher não tem essas obrigações, ou às vezes ela é realmente proibida de exercer certos papéis dentro da comunidade. Será que sempre foi assim? Será que é assim? Será que é a reforma que trouxe uma coisa diferente? Ou será que isso é um eco de outros momentos da nossa história? Então, a Brúria, para mim, levantou todo esse questionamento. Por quê? Porque a Brúria é um personagem do Talmud que é identificada com uma oração que acredito que alguns de vocês conheçam, que é a Eshet Chayil. Vocês sabem o que é Eshet Chayil? Alguém pode dizer? A mulher que é o sustento do lar. A mulher que é o sustento do lar. Eu não teria definição melhor. Não conhecia essa. É isso. A mulher que é o sustento do lar. O que quer dizer a mulher que é o sustento do lar? Sobre a qual se apoia todo tipo de edificação de valores familiares, de organização doméstica, de relação com os filhos. Uhum. Ou seja, o papel tradicional da mulher, tal como a gente conhece. Ou não? O papel de... Sim. Mas... Eshet Chayil, para mim, pelo menos. Por favor. Eshet Chayil, para mim, a abrangência teórica é mais ampla do que aquela que nós conhecemos que a mulher exerce. Eu acho que a mulher é tímida e não faz e não assume tudo que ela
Poderia. Potencialmente poderia fazer. Exato. Muito bem, a Brúria ela é identificada no Talmud como a Eshet Chayil. E depois a gente vai ver que a Torá também é identificada no Talmud como a Eshet Chayil. Fazendo só um parênteses, isso me lembra uma vez de uma prédica que eu escrevi que chamava-se Torá Substantivo Feminino. E que, como se fala, a linha base dessa posição, que eu imaginava, porque me incomodava muito, Gershon, a ideia de que por que a mulher não podia ler na Torá e por que a mulher... Era tão difícil para as pessoas entenderem, e ainda é para muita gente, essa aproximação da mulher com o estudo da Torá e com os ritos ligados à Torá. E aí eu lembro que na época eu imaginei o seguinte, que era um medo dos homens, porque se as mulheres... Eles tinham medo que se as mulheres se aproximassem demais da Torá, as duas iriam se entender tão bem que iriam excluí-lo, que iriam deixá-lo do lado de fora. Então era melhor não deixá-la se aproximar, né? Eu não sei o quanto isso... Me parece que hoje isso tem muito de verdadeiro, porque tem muitas comunidades hoje que tem, quando se abriu o espaço para a mulher de leitura da Torá, dirigir serviços, etc., você passa a ter uma frequência muito maior de mulheres do que de homens. E mesmo algumas escolas rabínicas, onde a mulher hoje é parte dos estudos, né, ela é estudante, não é que ela é parte dos estudos, que ela é estudada, ela é estudante como os homens. Muitas dessas escolas, cada vez mais as mulheres vão ocupando um espaço, em algumas elas já são maioria. Então essa ideia de que a Torá e a mulher se entendem bem me parece bastante razoável. Bom, eu fui atrás do texto da Eshet Chayil para a gente poder começar. Então foi muito bem colocado. A senhora se chama? Maria Folberg. Então Maria Folberg colocou a mulher como sustento do lar. Então vamos ver o que fala a oração Eshet Chayil. Ela diz: mulher de valor, quem encontrará? De longe vale mais do que pérolas, o coração do seu esposo confia nela, benefício não lhe faltará. Ela o trata com bondade, nunca com maldade, todos os dias da sua vida. Eu vou ler só um pedaço. Aqui diz: trabalha a lã e o linho de bom grado com suas próprias mãos, levanta-se enquanto ainda é noite, alimenta o seu lar e estabelece as tarefas para suas criadas, curva suas costas com vigor e se esforça com seus braços, coloca suas mãos sobre as amarras e as palmas empunham a roca de fiar, estende a mão aos pobres e alcança os necessitados, e por aí vai. Aqui diz: revestida de força e dignidade, olha sorridente para o futuro. Então, uma série de condições como a mulher que administra o lar e garante o bom funcionamento do lar. Tem uma frase só que destoa disso tudo, que diz: abre sua boca com sabedoria e o ensinamento da bondade está sobre sua língua. Me chamou principalmente a atenção: abre sua boca com sabedoria. Porque ela era, se a gente ver a história dela, ela não é exatamente a mulher que está só cuidando do lar, ela era uma sábia que conhecia de Halachot e que muitas vezes dava de 10 ou de 100 ou de 300 nos outros sábios. Isso a gente vai ver agora um pouquinho. Quem era, então, Brúria? Vamos pensar primeiro na configuração familiar dessa personagem para que ela possa ganhar mais vida aqui entre a gente. A Brúria era filha de um grande rabino, do rabino Rabbi Hanania ben Teradion. Nós temos o nome do pai dela, o nome da mãe não aparece. Eu acho que é uma coisa para a gente parar para pensar nisso. Quem importa na história é Rabbi Hanania ben Teradion, um grande sábio que ensinava a Torá, apesar de viver numa época em que ensinar a Torá era algo muito perigoso. Por que era perigoso? Porque eles estavam na época dos romanos, e os romanos tinham dito que era proibido ensinar a Torá. Quem ensinasse a Torá poderia ser condenado à pena de morte. E apesar disso, Rabbi Hanania ben Teradion ensinava a Torá. Talvez porque se ele não ensinasse a Torá, ele poderia já se considerar morto. Aquilo é que dava sentido à vida dele. E o que fazia a mulher dele? A mulher dele, eu presumo, ela acompanhava, ou ela dava as condições para que Rabbi Hanania pudesse ensinar a Torá. Provavelmente ela deveria dar o sustento ao lar, enquanto ele saía para ensinar a Torá. Então eu vejo a mãe de Brúria, como a gente vai ver, como a grande Eshet Chayil, como uma mulher que segura as pontas, né, dentro de casa para que o marido possa sair e ensinar a Torá. Aqui no caso a gente presume que para outros homens.
Mas ele também ensina a Torá para sua filha, para uma das filhas, para Brúria, que é essa personagem que a gente vai tratar em primeiro lugar. Brúria teve também uma irmã e um irmão, que os nomes também não são citados. E Brúria casou-se, a gente vai ver, com Rabi Meir, que também é um personagem bastante forte na história do Talmud, e eles vão ter um casal de gêmeos. Então, essa é a configuração familiar. Pai, mãe, 2 irmãos, um irmão e uma irmã, casou-se, teve um casal de gêmeos. Não parece uma história tão extraordinária assim. Acontece que vamos começar a falar assim das complicações dessa história. A Brúria, o irmão da Brúria, conta-se que ele se uniu aos Listim. Quem eram os Listim? Você lembra de quem eram os Listim? Os Listim, eles são identificados ou como bandidos, ou como salteadores, ladrões, mas também são identificados em algumas interpretações como os primeiros cristãos, como alguns grupos dos primeiros cristãos. E aí, o irmão de Brúria teria se unido a esses Listim. Nós estamos falando aí por volta do fim do século I, início do século II, e delatado a sua família, delatado o Rabbi Hanania ben Teradion de estar ensinando Torá para os judeus da região. Ele delatou isso para os romanos. O que aconteceu com isso? Começou a tragédia na história. Os Listim, eles pegaram o irmão da Brúria, com toda essa situação, e eles mataram ele com crueldade, e aí resolveram depois entregar o corpo para o pai, para o Hanania ben Teradion, e queriam fazer um grande discurso, um respeito, um discurso fúnebre, em homenagem a ele, enterrando-o com dignidade por ser filho de quem ele era. Eles podiam ser contra o Hanania ben Teradion, mas sabiam que era um grande homem. Então, essa foi a primeira coisa. E depois a gente vai ver que, assim, tendo sido delatado, o próprio Hanania ben Teradion, ele vai ser condenado à morte pelos romanos. E aí a situação, então, fica ruim para todo mundo. Tudo começa, então, com o irmão da Brúria. Nesse primeiro momento, então, eu vou ler um trecho aqui do Talmud que conta, então, essa história. Fica mais fácil do que eu só contar. Fato é que o filho de Rabbi Hanania ben Teradion se uniu aos Listim para depois revelar os seus segredos, para depois delatar a sua família. Estes o mataram e encheram sua boca de pó e cascalho. 3 dias depois, eles o entregaram numa pequena gaiola e pediram para homenageá-lo em respeito ao seu pai, que não permitiu esse tipo de homenagem. Então Rabbi Hanania disse: deixem que eu faça o discurso. E ele disse então sobre o seu filho: não escutei a voz dos meus mestres, nem inclinei meus ouvidos aos que me ensinavam. Quase sempre estive envolvido em tudo de mal, em público e na comunidade. Pesado, né? E aí, ele falando do próprio filho. E aí a mãe completa: o filho insensato causa a ira do seu pai e amargura para aquela que lhe deu a luz. São trechos do livro de Provérbios que eles citam. A Brúria, no mesmo discurso, vem e fala: o pão da falsidade parece doce ao homem, mais tarde, porém, sua boca se encherá de cascalho. Esses foram os discursos de pai, mãe e irmã no enterro do irmão. Não é o que a gente imagina, geralmente, de um discurso, né, fúnebre, quando morre alguém. As pessoas geralmente falam coisas bonitas, lembram situações engraçadas, momentos de generosidade da pessoa. Aqui eles, né, caem com tudo em cima do irmão. Por quê? Porque ele é visto como um traidor. Em seguida, o pai da Brúria, ele é condenado à morte. Ele é condenado à morte na fogueira. Eu vou ler o trecho aqui do Talmud que cita isso. Levaram Rabbi Hanania ben Teradion e o questionaram, os romanos, né? Por que você continuou a se ocupar com a Torá? E ele respondeu: por quê? Conforme me ordenou o eterno meu Deus, eu continuei ensinando a Torá. Então o condenaram imediatamente à morte na fogueira,
a sua mulher também foi condenada à morte junto com ele, e a sua filha foi condenada a se instalar num prostíbulo, num bordel. A filha, nós estamos falando agora da irmã da Brúria. Então agora a gente ganha mais uma situação. A gente tem o irmão da Brúria, foi morto, a irmã da Brúria vai para um bordel, os pais são mortos na fogueira. Eu acho que vale a pena a gente ver o drama de como os pais, de como ele, principalmente Hanania ben Teradion, vai ser morto na fogueira. É um momento realmente dramático quando ele morre Al-Kiddush Hashem. Al-Kiddush Hashem, ele morre em santificação do nome de Deus. Então se diz assim, ele foi condenado, né, descobriram que Rabi Hanania se sentava e discutia a Torá, reunia muitas comunidades com os rolos da Torá em seu colo. Então ele foi condenado e os romanos o amarraram ao Sifrei Torá, aos rolos da Torá, o cercaram com feixes de galho e colocaram fogo. Em seguida trouxeram esponjas de lã embebidas em água e colocaram sobre o coração para que a morte fosse mais lenta. Assim descreve o Talmud. E aí, enquanto, aqui se diz para que a sua alma demorasse a deixá-lo. Assim conta o Talmud. A sua filha disse, pai, eu devo ver o senhor assim? E o pai diz, se eu por acaso estivesse sendo queimado sozinho, seria difícil. Mas uma vez que eu estou sendo queimado junto com os rolos da Torá, quem quer que insulte a Torá também estará me insultando. Ele fala. Seus discípulos, seus alunos dizem, Rabino, o que o senhor está vendo? E aí se diz, imaginem ele queimando com as Torot, né, o fogo engolindo ele, e ele diz, eu estou vendo textos queimando e letras florescendo. É uma imagem dura, mas é uma imagem bonita também, né? Assim, tipo, pelo menos eu fico imaginando as letras voando no meio da fumaça, do fogo, e ele já no delírio, né, junto à dor toda, e mesmo assim o que ele fala é de que ele está vendo a Torá e as letras, ou seja, a Torá continua viva. Né? Ele morreu e a Torá continua viva. E eu entendo que isso marcou profundamente a vida da Brúria. Essa força do pai até o último momento. Ele estava na fogueira e ele fala, eu vejo a Torá florescendo. Bom, até aqui está dando para acompanhar? Está tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Aqui a gente está criando, na verdade, o contexto da onde uma personagem como Brúria, com a força da Brúria, vai surgir. A Brúria, ela se casou com Rabi Meir. Vamos ver então um pouquinho quem era o Rabi Meir. Rabi Meir foi um dos sábios centrais do Talmud. Ele foi um dos alunos mais brilhantes de Rabi Akiva, junto com Rabi Ishmael. E Rabi Meir, ele no Talmud, ele foi incluído, muitas passagens que falam sobre ele não citam o nome dele. A gente sabe que é ele porque vem escrita a expressão Acherim Omrim. O que quer dizer escrito? O que quer dizer Acherim Omrim? Outros dizem que... Outros falam. Se a gente não sabe, a gente lê isso no Talmud e fala, bom, Rabino X diz uma coisa e os outros dizem que... Esses outros dizem era Rabi Meir. Foi uma maneira de Rabi Meir ser punido dentro de toda uma situação que houve, de tentarem derrubar um outro rabino. Situações de politicagem nesse meio não são uma novidade do século XX nem do século XXI. Né? Sempre existiu sabedoria e sempre existiu a política, a boa política e a má política dentro do ambiente judaico e dentro do ambiente rabínico. Parece que isso faz parte. E eu fico imaginando que assim, se Rabi Meir era visto como uma espécie de outro, como outros dizem, a Brúria, sua esposa, não poderia ser uma coisa diferente do que a outra. Né? Alguém que é diferente do comum das mulheres. Então, alguém que ousa avançar o sinal, alguém que ousa desafiar o status quo ou o establishment. Rabi Meir, ele também ninguém sabe exatamente de onde ele veio. Rabi Meir, conta-se aqui uma história de que Rabi Akiva viajava uma vez de navio e viu um outro navio afundando no mar,
E aí ele viu que resgataram um sábio desse outro navio. Esse sábio era Rabi Meir. E ele perguntou para ele como que esse homem sobreviveu, como que ele chegou à terra firme. E Rabi Meir disse: uma onda me arremessou até outra onda, e essa outra onda até outra onda, até que eu fui jogado sobre o continente. Não se fala quem era o pai, quem era a mãe. Ele foi lançado de onda em onda, sobreviveu. Na verdade, conhecia muito de Halachot. E, enfim, alguns dizem que os pais vinham fugidos lá da perseguição de Nero e tudo isso, e que teriam também se convertido ao judaísmo e tudo isso. Então ele seria um descendente de convertidos ao judaísmo, o próprio Rabi Meir. Mas não se sabe muito exatamente. E a Brúria se casou com ele, e a gente pode dizer que ela virou uma espécie de Tanaíta da Mishnah. Quem eram os Tanaim? Os Tanaim eram os sábios da época da Mishnah. Segundo Rabi Yohanan, a Brúria, ela estudava 300 halachot de 300 sábios por dia. Né? Aqui tem uma conversa com outro sábio que queria aprender muito rápido. Né? O Rabi Simlai queria aprender do Rabi Yohanan muito rápido sobre halachot. E aí o Rabi Yohanan fala assim: mas até a Brúria, que era a Brúria, que estudava 300 sábios, 300 halachot de 300 sábios por dia, não era capaz de estudar um determinado livro com essa facilidade? Você acha que você vai conseguir? Aqui a gente vê a comparação de um parâmetro de Brúria em relação a um outro sábio, ou seja, um outro homem, né? E aí se vê o peso da Brúria nessa história. A Brúria, eu tenho a impressão de que ela tinha consciência dessa força dela, que ela adquiriu do aprendizado que ela teve do pai dela e da mãe dela, e não só aprendizado de conteúdo, aprendizado intelectual, mas aprendizado da convivência e do exemplo, né? O pai dela enfrentou os romanos e morreu abraçado à Torá, e mesmo assim falava de Torá até o último momento. Acredito que isso ficou dentro dela. Mas ela sabia que os homens não aceitavam isso facilmente. Não era fácil que os homens aceitassem que uma mulher fosse uma sábia, ou que ela fosse uma sábia ainda maior do que eles. Então imagino que a Brúria tinha que lidar não só com a sua própria sabedoria, mas defender-se dos homens em volta. Vamos ver uma primeira situação. Conta o Talmud que certa vez Rabi Yossi Agalili caminhava pela estrada, quando se deparou com Brúria, e ele perguntou a ela: Brúria, por qual caminho nós iremos até a cidade de Lod? O que tem de errado nessa história? Vamos pegar a frase de novo. Rabi Yossi Galili pergunta para Brúria, eles se encontram na estrada. E aí nessa estrada ele pergunta: Brúria, por qual caminho nós vamos até a cidade de Lod? Alguém tem alguma ideia por que tem alguma coisa errada nessa história? Talvez na época não fosse tudo perguntar para uma mulher o melhor caminho para chegar no lugar. Talvez não fosse perguntar para a mulher né, para onde nós vamos. Exatamente, é uma valorização como se ela tivesse Deus assim, o mesmo grau de importância. Talvez na época, hoje isso é uma coisa comum, mas isso é de perguntar para uma mulher qual é o melhor caminho, onde nós vamos. É uma valorização da mulher que está fazendo. É uma valorização interessante, não tinha pensado por esse lado. Pode ser a ideia dele estar valorizando a mulher. Por qual caminho nós iremos para a cidade de Lod? Ele perguntar para ela como se ela soubesse. Uma pergunta talvez. Voltaram, mas em que sentidos? Em sentidos opostos ou juntos? Uma boa pergunta. Se eles estavam vindo no mesmo caminho ou em caminhos inversos? Essas questões são colocadas. Interessante. Eu estou colocando que eu não sei. Se estavam em sentidos opostos ou no mesmo sentido. Tem como dizer ou também... Não sei. Não sei se... Aqui não diz se eles estavam vindo no caminho oposto, se eles estavam vindo no mesmo caminho. Aqui diz que ele pergunta para ela: por qual caminho nós iremos para Lod? Ele a inclui. É interessante porque é uma leitura moderna essa que vocês estão colocando, né? Ele a inclui no caminho.
A Brúria vai ver isso de uma outra maneira. Vamos ver como que ela vê isso. Ela diz para ele assim: que Galileu tolo! A Brúria não é fácil também. Ela fala assim: acaso os sábios não disseram, não se envolva em conversa excessiva com uma mulher? Você deveria ter perguntado, por onde para Lod? Não por onde nós vamos para Lod. Né? Ela falou assim: como é que você... Porque você vai andar junto? Quem é você para andar junto comigo? Não te falaram para não falar muito com as mulheres e tudo isso? Eu também fiquei imaginando algumas situações do cuidado dela. A gente poderia imaginar que Rabi Yossi Galili foi cavalheiro, foi falar: bom, você vai estar sozinha pela estrada, né? É perigoso, né? Andar uma mulher sozinha pela estrada. Eu vou junto com você, né? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Né? Isso poderia ser uma situação. Fiquei imaginando uma outra situação um pouco mais complicada, de Rabi Yossi Galili passar uma cantada na Brúria e falar: Brúria, você está sozinha, tal, para onde nós iremos? Eu te protejo, a gente pode parar para comer em algum lugar, não sei. Alguma situação, né? E a Brúria meio que ela tenta guardar distância. Mas, olha, eu pensei outra coisa. Vamos lá. Que isso poderia ser metafórico, não é por onde iremos até lá. Ela estuda, ele estuda, vamos juntos tentar encontrar Lod. Não significa necessariamente nós vamos seguir caminhando, mas nós vamos tentar pensar juntos para chegar. Como eu acho toda a Torá muito metafórica, eu acho que aí também é uma metáfora. E por isso ela respondeu dessa maneira. Porque se nós somos duas pessoas distintas, cada um estudando, os dois eram estudiosos. Então cada um vai chegar a Lod por seus próprios caminhos. Por seus próprios caminhos. Mas bobagem é essa, temos que chegar juntos, né? Eu penso também que para ele era tão óbvio irem juntos que quase que convida, não? Estamos indo para o mesmo sentido, então vamos lá, vamos juntos. Sem nenhuma segunda intenção. Sem nenhuma outra intenção, está indo junto, vamos lá, vamos seguir o caminho. Eu sei que tu vai para lá, vamos juntos. Por outro lado, tem uma posição dela aqui um pouco complicada, porque se ela... Às vezes a gente precisa tomar um cuidado de não colocarmos também por um lado, às vezes a gente coloca os nossos valores do século XX ou XXI num personagem do século II, né? E por outro lado, a gente tem todo o direito de fazer isso, também de dialogar com o texto. Voltando um pouco para a origem desse estudo que eu fiz, ele foi dentro de um curso que se chamava-se Biblioterapia. Então a ideia, né, do texto interagindo comigo na situação que eu vivo hoje, não na situação que a Brúria vivia no século II. O que esse texto tem para me ensinar hoje? Como que a gente pode contextualizá-lo hoje? Vocês estão trazendo ideias fantásticas, né? Quer dizer, hoje ele convida a mulher a se incluir dentro do processo. Para que caminho nós vamos, por qual caminho nós vamos para Lod? Vamos pensar que o Talmud e toda a tradição judaica estimula muito o estudo em Havruta, né? O estudo em duplas, em triplas, Então ele está falando, vamos estudar juntos? E ela fala: como assim? Você quer estudar junto com uma mulher? Né? Você não sabe que você não pode ficar em muita conversa com uma mulher? Ela parte do princípio de que no caminho eles vão conversar muito. Eu consigo pensar isso de algumas maneiras. Uma é realmente do ponto de vista de que ela quer guardar uma distância e falar: meu amigo, eu não quero conversar muito com você, né? Porque eu não sei onde que isso pode levar. E da outra, uma situação que a gente tinha conversado no início, que eu comentei de comunidades atuais em que muitas vezes os homens defendem a inclusão da mulher dentro da vida comunitária de uma maneira igualitária, e muitas vezes as próprias mulheres falam: eu não me sinto à vontade, né? Eu não coloco um talito, né? É coisa de homem, ou tefilin, ou ler na Torá. Não, isso deixa os homens que façam isso, ou estudem isso. Sim,
mas a briga em Israel é só permissão do pai da mulher colocar o talit para chegar ao corpo. Hoje, de novo? A briga em Sim. Israel atualmente Lá no é Kotel. com as mulheres que querem ir de talit até o Kotel e que queriam colocá-las em outra. Sim. Será que, então, aí a gente faz o diálogo com essa situação, das mulheres do Kotel, das Nashot HaKotel, Women of the Wall, que eu, quando eu pensei nesse texto, eu também pensei em fazer esse estudo em homenagem às mulheres do Kotel. E porque eu entendo que elas têm muito de brúria nessa... Brúria seria Anat Hoffman. Ou amiga da Anat Hoffman, ou alguma coisa assim. Anat Hoffman é a líder do grupo The Women of the Wall, conhecida nossa. O escritório dela fica lá no Hebrew Union College, no complexo, né, do seminário rabínico, do movimento progressista, reformista. E que diálogo que a gente pode fazer? Não tinha pensado exatamente nesse diálogo entre a situação dessas mulheres e a situação da brúria. Algumas pessoas dizem que as mulheres do Kotel são uma provocação, que elas vão no Kotel só para provocar uma situação. E as mulheres do Kotel falam assim, mas 25 anos provocando? Será que nós estamos há 25 anos provocando? Haja provocação, né? Então, como é que a gente pode fazer esse diálogo entre isso que a gente está falando e a situação que a gente tem hoje no Kotel? A gente pode pensar muitas coisas. Quando eu cheguei em Israel em 2008, eu passei 4 anos em Israel. Agora eu vou falar um pouco da leitura que eu vi da situação. A gente já via essa história das mulheres do Kotel indo rezar uma vez por mês, e é uma vez por mês que elas vão, principalmente na época do Rosh Chodesh, do início do mês, que elas vão fazer a reza e tudo isso, e iam poucas, 15 mulheres, 20 mulheres, quanto muito. E entre elas a Sandra Kochman, Rabina Sandra Kochman, que foi da ARI e que mora em Israel. E assim, dentro do próprio seminário rabínico, muitas mulheres falavam, elas são umas radicais, eu não concordo com elas. Ou, nós do movimento liberal não deveríamos dar tanto valor assim ao Kotel, porque a gente não imagina a questão de voltar a ter um templo onde vai fazer sacrifícios de animais e tudo isso, por que dá tanto valor ao Kotel? Então tinha essa discussão, tanto com relação ao papel delas, quanto em relação ao local das orações. A verdade é que, passados esses últimos anos, talvez tenha tido um estouro nessa história, e a história chamou muito mais atenção do que nos outros 20 anos anteriores. Então, de 4 anos para cá, hoje vão 100, 150 mulheres, 200 mulheres, uma vez por mês. A história ganhou repercussão internacional por uma série de motivos. E hoje saiu, se não me engano, no jornal Haaretz, que a coisa está virando moda em Israel. Então, hoje tem confecções fazendo camisetas com dizeres bíblicos e tal, apoiando as mulheres do Kotel. Então a coisa extrapolou muito a questão dos movimentos liberais. Muito interessante que hoje tem muitas mulheres ortodoxas que rezam junto com as mulheres do Kotel e colocam talit e colocam tefilin sem nenhum problema. Em Simchat Torah, na última festa agora de Simchat Torah, muitas comunidades ortodoxas em Israel relataram que as Torot foram passadas entre os homens e dos homens através da Mechitzá para as mulheres, e as mulheres dançaram segurando a Torá, sem nenhum problema. Há comunidades também em Israel ortodoxas onde as mulheres leem na Torá, e há comunidades liberais no Brasil onde as mulheres não leem na Torá. Então isso é uma confusão. Assim, aonde que a brúria se encaixaria numa história dessas, né? Até onde a briga dela de enfrentar o homem aqui nessa história, até onde vocês mulheres enfrentam e até onde nós homens, como nós nos colocamos nessa nova configuração, ou se a gente resiste e fala assim, é muita dor de cabeça, vamos ser liberais, mas nem tanto, pero não mucho, né? Então é uma discussão. Eu tinha a impressão de que alguém ia falar alguma coisa. Bom, mas vamos seguir então mais um pouco. Brúria e Rabi Meir.
Vamos tentar imaginar uma situação de como um homem lida com uma certa situação, no caso do Rabi Meir, e de como Brúria interpreta a mesma situação. Então aqui nós estamos no Tratado Brachot, no Talmud. Então diz assim: os perturbadores que viviam no bairro de Rabi Meir o incomodavam muito. Por sua vez, ele pedia piedade para que eles morressem. Ele rezava para que eles morressem. Brúria, sua esposa, lhe disse: meu marido, baseado em que você interpreta a passagem dos Salmos que diz que sejam extirpados os pecados? Será que está escrito pecadores? Pois leia, está escrito pecados, que sejam extirpados os pecados. E mais, vá até o final do versículo, onde está escrito: e já não mais serão malvados. Por isso, peça piedade para que eles se arrependam. Rabi Meir então pediu piedade para eles se arrependerem, e eles se arrependeram. Assim termina esse pedaço. Vamos voltar na história de novo. Ele pede para que os sujeitos morram. Eu fico às vezes imaginando... Eu moro num apartamento muito gostoso em Salvador, mas num bairro novo, onde tem muitos edifícios sendo construídos. E muitas vezes eu estudo, ou eu escrevo, ou eu preparo certos trabalhos dentro do próprio apartamento. E o dia inteiro fica aquele barulho de obra. Das 7 da manhã até, às vezes, até mais tarde da noite. Tem horas que eu me sinto como o Rabi Meir, dá vontade de falar assim: que morram todos esses que estão fazendo tanto barulho, porque eu não consigo trabalhar. Né? Acho que às vezes como expressão, às vezes não no sentido real da coisa. Coisas que atrapalham a gente. E a Brúria, ela levanta uma interpretação dos Salmos que, se a gente for olhar, na maioria das traduções que a gente tem da Bíblia, inclusive na Bíblia hebraica, nesse pedaço vem escrito que sejam extirpados os pecadores. Só que em hebraico está escrito Hataim, não está escrito Rotim. Rotim seriam os pecadores, Hataim, os pecados. E ela fala, não está escrito pecadores, está escrito pecados. Ou seja, a ênfase não tem que ser na pessoa, a ênfase tem que ser na ação. Reze ou faça alguma coisa para que eles mudem de atitude. E não para que eles morram. Né? É uma situação diferente. Aonde que eu vejo a diferença aqui do pensamento do homem para a mulher? Primeiro, do homem, de ele não... Assim, do raciocínio imediato ser mais estourado, né? Do tipo, que se dane todo mundo. Né? No fundo é isso que ele está falando. Ela fala assim: calma, não é assim que se dane todo mundo. Vamos entender o contexto, vamos de repente até ir lá e conversar com eles e falar: olha, vocês estão incomodando, né? Vamos fazer alguma coisa. A Bruna entende que Rabi Meir está muito envolvido, na minha opinião, com o mundo da Torá. Então ela não consegue imaginar que Rabi Meir vai lá e vai conversar com os seus vizinhos para que eles parem de perturbá-lo. Né? Fala assim: não, então tá bom. Então, muda a tua maneira de pensar, pelo menos. Muda a tua maneira de rezar. Reze para que eles se arrependam, não reze para que eles morram. Né? Eu imagino que a Brúria, nesse ponto, ela conhece muito bem o marido. Talvez ela fosse lá, fosse bater no vizinho e falar: olha, dá para vocês fazerem um barulho um pouco mais, né? Vocês terem mais cuidado com o barulho? Ou, sei lá, das 2 às 4, na hora da siesta, ou depois das 8 da noite, não fazerem tanto barulho? Mas Rabi Meir não saberia fazer isso. Ela tenta modificar o modo dele de enxergar as coisas. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu estou preocupado um pouco com o horário, não sei como que a gente está de tempo. Mais um pouco. Tá. Teriam muitas coisas para falar, mas tem essa questão de que no Midrash de Mishlei, dos Provérbios, se cita a ideia da Eshet Chayil, da mulher virtuosa. A gente costuma identificar a mulher virtuosa, ela é citada em seguida, num texto que a gente vai ler, que acho que vale muito a pena ler, que é da onde se traz realmente a ideia de Brúria como uma mulher virtuosa, uma atitude que ela teve muito corajosa. Mas a primeira situação que é citada como Eshet Chayil é a Torá. A Torá é chamada de Eshet Chayil, da mulher virtuosa. Olha que interessante, a mulher realmente como o feminino.
Aqui se diz, é a Torá. Seu valor de longe é maior do que o dos rubis. Ela está no mais recôndito dos lugares, e Moisés teve o mérito de levá-la para baixo, para a terra. O coração do esposo está seguro nela, e nada lhe faltará, pois nela nada falta. Nada falta na Torá, tá tudo, o esposo pode encontrar tudo nela, o esposo podemos ser nós, o povo de Israel, a gente pode ter várias interpretações. Mas acho que vale a pena a gente ler uma outra história dramática, talvez das mais dramáticas, sobre a Brúria, e depois eu vou pular para a última história. Aqui diz assim: mulher virtuosa quem encontrará? E aí conta-se uma história. Enquanto Rabi Meir estava sentado no Beit Midrash, na casa de estudos, no Shabat à tarde, né, na Minchá, seus 2 filhos morreram. Lembram que ele teve eles tiveram um casal tiveram 2 filhos. Os 2 filhos morreram. O que fez a mãe deles? O que fez a Brúria? Os colocou na cama e os cobriu com um lençol. Depois do término do Shabat, Rabi Meir voltou do Beit Midrash e perguntou: onde é que estão meus filhos? E ela respondeu: eles foram para o Beit Midrash. Ele fala: não, eu não vi eles no Beit Midrash. Ela sabia que eles não tinham ido. Estava na hora da Avdalá, ele fez a Avdalá, e aí ele pergunta de novo: onde estão meus filhos? E ela fala: eles foram para outro lugar e já voltam. Ela queria que ele jantasse, antes de contar. Imagina essa mãe segurando essa informação. Ele janta, ele come, faz todas as bênçãos, e antes dele perguntar de novo, ela vira para ele e diz assim: Rabino, tenho uma pergunta para te fazer. E ele diga: pergunte. Rabino, hoje cedo veio um homem e me entregou um depósito. Agora ele veio para levá-lo. Devemos devolver o depósito ou não? E ele diz: minha filha, quem tem um depósito consigo deve devolvê-lo ao seu dono. E ela diz: Rabino, eu não entregaria para ele sem que o senhor soubesse. Vamos interromper essa história por enquanto por aqui. Eu vou perguntar para vocês de novo: o que tem de errado nessa história? Vocês sabem que a Brúria encontrou os filhos mortos, levou-eles para a cama, cobriu com lençol. Na conversa dela com o marido, tem alguma coisa estranha nessa conversa? E, na verdade, os filhos são dos 2. Né? Os filhos são dos 2. Ela está vendo como que ela vai fazer para contar para ele que os filhos estão mortos. O que me chama a atenção nessa história é que ela não fala com ele como seu marido. É marido dela. Ele fala: Rabino, eu tenho uma pergunta para te fazer. Então, porque o senhor... Ela trata ele de uma outra maneira. Ela não está tratando... Como se ele não fosse o pai do filho. Como se nem fosse marido dela. Então ela podia falar: Hanania... Está buscando o sábio, na verdade. Perguntando ao Rabino. Pode estar buscando o sábio, buscando um outro aspecto. Ou a dificuldade dela de falar diretamente com ele, como pai das crianças, ela... procurando uma resposta do fato, né? Sem aquele envolvimento mais emocional. Sem o envolvimento mais emocional. Então ela joga uma persona sobre... quase uma máscara. Ela põe a máscara dele de rabino, e ela como se ela falasse com o rabino, porque falar com o próprio esposo de que eles perderam os filhos está difícil. A história que ela conta aqui já é uma introdução, né? Ela fala: olha, veio alguém aqui, deixou um depósito comigo e agora veio buscá-lo. O que eu faço? Aí ele fala: não é teu isso aqui, você precisa devolver. Aí continua. Quando ele falou isso, ela pega ele pela mão, leva ele para o quarto, aproxima ele da cama, levanta o lençol e mostra os filhos. Rabi Meir começa a chorar e diz: meus filhos, meus rabis. Meus filhos estão a caminho da terra, ou seja, estão sendo enterrados, e meus rabis iluminam meu rosto com sua Torá. Na mesma hora ela disse para Rabi Meir: Rabino, o senhor não me disse que eu preciso devolver o depósito ao seu dono? E continuou: o Eterno dá e o Eterno tira. Bendito seja o nome do Eterno, que é a frase que a gente usa na situação. Quer dizer, aí eles aceitaram que os filhos morreram. Eu não sei se essa frase foi dita por Rabi Meir ou por
Brúria, pode ter sido dito por qualquer um dos dois. Mas a situação toda é muito dramática e coloca o Rabino como, dessa vez ele volta à posição de homem, né? A posição de ser humano. Ele chora, ele fala, meus filhos, né? Ele fala meus filhos antes de falar meus rabis. A Brúria antes de marido, ela fala meu rabi, né? Meu rabino, o que eu faço em tal situação? E ele agora volta, quer dizer, ela consegue encaminhá-lo para uma situação de modo que ele encarasse a situação. Talvez se ela falasse diretamente, seria mais difícil para ela e mais difícil para ele. Então, nisso, Rabi Hanina diz, com essas palavras ela o confortou e fez com que ele retornasse à consciência. Por isso se diz de Brúria, mulher virtuosa quem encontrará. A maneira como ela agiu nessa situação, coloca ela agiu como uma mulher muito forte, porque aqui não fala dela derrubar uma lágrima, fala do marido derrubar a lágrima, né? Uma situação bastante difícil. Não vou entrar aqui em toda a discussão, eu lembro que quando eu vi isso, me lembrou da canção do Ataúfo Alves e do Mário Lago, Aí que saudades da Amélia, né? Porque se diz dessa música, vocês conhecem, né? Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia é que era mulher de verdade, diz esse poema. E a comparação que a gente faz é, será que Brúria era uma Amélia? Né? Que ela diz, o que se há de fazer? Amélia que é mulher de verdade, que é essa mulher que acha bonito não ter o que comer? Não, Brúria é aquela que era o contrário. Né? Ela discute, ela vai, ela briga, mas em certos momentos ela também toma uma posição de muita força, na minha opinião, que é essa, de como ela levou essa situação do marido. Eu vou para um último texto que eu entendo que é importante e que foi citado quando a gente foi falar aqui da nossa atividade, que era da situação do Eliyahu Hanavi. Como que Eliyahu Hanavi entra nessa história? Então, não vou deixar como propaganda enganosa, vamos contar. A Brúria tem um final trágico. A Brúria morre no final da história. Bom, já contei o final da história, vocês podem ir embora. Contei o final do filme. Brincadeira. Então vamos ver. Tem uma situação que se conta que Rabi Meir, ele foge envergonhado para a Babilônia. Ele sai de Israel e ele vai embora para a Babilônia. Vamos entender por quê. Tem um texto do Rashi, intérprete bem posterior, né? Século XI. O Rashi falando sobre o Talmud em Avodah Zarah, dizendo assim, há quem diga sobre o destino de Brúria que certa vez ela ridicularizou a seguinte afirmação dos sábios. Então os sábios falam no Talmud, no Tratado Kedushin, os pensamentos das mulheres são superficiais. E ela ridicularizou isso. Como assim o pensamento das mulheres são superficiais? Dá para você generalizar para todas as mulheres? Isso eu estou imaginando a Brúria dizendo. E Rabi Meir olha para ela e fala assim, Brúria, quem ri por último ri melhor. Alguma coisa nesse sentido. Sorria, porque o seu fim será admitir a palavra deles. Que eles estão certos, que os pensamentos das mulheres são superficiais. Tem uma outra passagem que Rabi Akiva diz que não se deve ensinar a Torá para as mulheres, porque o pensamento das mulheres é artificial. Elas vão fazer da Torá algo artificial, não, algo superficial. Elas vão fazer da Torá algo superficial, não vão dar o peso devido. Bom, o que aconteceu aqui? Rabi Meir resolve colocar ela à prova, de que ele quer provar para ela que é verdade, que os pensamentos das mulheres são superficiais. Ele manda então um dos seus alunos provocá-la com ofensas. Alguns vão interpretar isso, provocá-la com ofensas, de que maneira? Tentar seduzi-la. Os alunos tentarem seduzi-la. E eles o fizeram por muitos dias seguidos. Até que conseguiram ou provocá-la, ou de alguma maneira seduzi-la. E quando ela percebeu o que estava acontecendo, e que isso foi estimulado pelo próprio marido dela, ela se matou por estrangulamento, ela se estrangulou.
E Rabi Meir então fugiu de vergonha. Fugiu de vergonha da mulher, porque a mulher se matou. Isso é a linguagem do Rashi. Isso é como o Rashi viu as coisas. A minha pergunta é se realmente foi assim. E aí a gente volta para o texto do Talmud, sobre o destino da Brúria. E vamos comparar uma coisa a outra. Deu para entender, então, que a situação? Ela falou assim, como assim o pensamento das mulheres é superficial? Ele fala, você vai engolir o que você está falando. E aí, coloca os alunos para seduzirem ela. Ela é seduzida, quando ela percebe a jogada, ela fica tão mal que ela se mata. Como se assim, quando ela percebe que ela perdeu, né, que as mulheres acabam caindo nesse tipo de coisa, ela se mata e ele, de vergonha da mulher, ele foge. Agora vamos ver o que fala o Talmud. Brúria era esposa de Rabi Meir e filha de Rabi Hanania ben Teradion. Ou seja, ela não era uma mulher qualquer, era só esposa de Rabi Meir e filha de um grande sábio. Ela disse para Rabi Meir, sinto-me desrespeitada porque a minha irmã está num bordel. Lembra dessa história que a irmã dela foi para um bordel? Rabi Meir levou consigo um pacote de dinheiro e partiu. Ele foi tentar salvar a irmã. E ele pensou, se não fizeram nada proibido com ela, será um milagre. Afinal de contas, ela está num bordel. Se ninguém fez nada com ela, é só um milagre. Mas se ela fez alguma coisa proibida, não haverá milagre. Se apresentou como um dos cavaleiros, entrou no bordel e chegou e encontrou com ela e disse para a irmã da Brúria, você terá relações sexuais comigo. Ele está no bordel, ela é supostamente uma prostituta, escolheu ela para ter relações sexuais. O que ela respondeu? Ela falou, hoje não vai dar, eu estou naqueles dias, estou menstruada. Ele fala, tudo bem, eu posso esperar. E ela fala assim, tem mulheres mais bonitas do que eu aqui. Ou seja, ela resiste. E ele então deduz que se ela não quer com ele, ela não quis com outros homens também. Vai lá, suborna o guarda. O guarda do prostíbulo fica meio assim, mas eu vou aceitar o teu dinheiro, o que vão falar se os romanos descobrirem? Ele fala, aí você reza para o Deus de Rabi Meir e você vai ser salvo. Né? O sujeito cai nessa história, acaba sendo descoberto pelos romanos, levam ele para forca, ele pede pelo Deus do Rabi Meir, não conseguem matá-lo. Ele fala, como é que você consegue fazer isso? Ele fala assim, estou resumindo aqui um pouco a história. Ele fala assim, aí ele conta toda a história de Rabi Meir, e aí os romanos vão atrás de Rabi Meir, vão perseguir Rabi Meir. E Rabi Meir começa a correr dentro do prostíbulo e se enfiando no meio das pessoas, e os soldados atrás. Uma cena de filme filme policial, no meio do Talmud. Né? É bem essa cena. E aí conta-se, por fim o ocorrido chegou aos ouvidos da corte do rei, e os carrascos vieram, bom, isso eu já contei, foram publicar o perfil de Rabi Meir na entrada de Roma, puseram literalmente um cartaz, provavelmente escrito procura-se, né? E a foto, vamos imaginar, de Rabi Meir, quem ver esse rosto que o traga, um dia o viram e correram atrás dele. Ele fugiu e entrou dentro do prostíbulo. Há quem diga que ao se ver a margem das pessoas, Rabi Meir mergulhou um dedo num prato e provou com outro. Ou seja, eu fico imaginando uma cena de que ele está lá e para dar uma disfarçada, ele come um pouquinho, se mete no meio das pessoas, como se ele não fosse Rabi Meir. E também há quem diga que o profeta Elias apareceu para ele como uma prostituta e o abraçou. E os perseguidores, olhando a cena, vão imaginar Rabi Meir abraçado com uma prostituta. Eles olham, falam, esse sujeito é muito parecido com o Rabi Meir, mas Deus nos livre. Rabi Meir não faria uma coisa dessas. Né? E aí ele escapa. Ele escapa disso, levanta-se, foge e vai para a Babilônia. É o que fala o Talmud. A cena é muito louca. Né? Primeiro, se a gente for pensar, Eliyahu Hanavi, que a gente reza Eliyahu Hanavi, em Pesach, e a gente imagina Eliyahu Hanavi anunciando a chegada do Messias e tal, e a gente imagina Eliyahu Hanavi travestido de prostituta, abraçando com muita vontade o Rabi Meir. É uma cena curiosa, né? E é o Talmud que fala disso. A gente vê que o Talmud ele tem uma linguagem
muitas vezes surpreendente e muitas vezes libertária, muito mais livre do que a nossa linguagem moderna religiosa, muitas vezes. E que Eliyahu Navi, do Talmud, ele pode se transfigurar em qualquer situação, se é para salvar a vida de uma pessoa, se é para salvar a vida de um judeu. No caso, eles estavam no prostíbulo, ele se veste de prostituta, literalmente encobre o Rabi Meir. Os soldados vão, ele imagina que os soldados falam assim, Deus me livre, esse não é Rabi Meir, vamos atrás do Rabi Meir. Eles vão para um lado, os dois vão para o outro, devem ter falado assim, conseguimos, agora você sai por aqui. E foi assim, né? Então, deixa eu ver. Só mais alguma coisa aqui. Então, há quem diga que foi por isso que ele fugiu, quer dizer, fugindo dos romanos, e há quem diga que ele fugiu por causa do destino de Brúria. E aí que o Urashi vai entrar, porque não fica claro qual é o destino de Brúria. Então é por Urashi que a Brúria foi enforcada, que a Brúria se estrangulou. Mas o Talmud não diz exatamente que foi isso que aconteceu. Agora, para terminar, eu vou até ler aqui um pedaço do que eu escrevi, que acho que fica mais fácil para a gente entender. Quando o Rabi Meir fez o que fez com Brúria, levando a agir contra os seus próprios valores, né? Levando a ser seduzida pelos seus alunos, não restou a Brúria nem a Torá, nem o marido, nem ninguém. Ou seja, na hora que a Brúria se vê tomada por uma situação, vamos imaginar, ela defendeu o marido, ela defendeu o pai, né? Ela contra o irmão, ela defendeu o marido numa situação dos perturbadores, né, que estavam incomodando ele, e ela fala, olha, não olha a coisa desse jeito, olha de outro. Ela cuidou do marido na hora mais terrível, na perda dos filhos. Você começa a passar todas as cenas da vida deles. E chega no final, ela descobre que o marido traiu ela. No sentido, não que traiu com outra mulher, mas traiu a confiança dela. A única coisa que teria para ela fazer mesmo é se matar numa situação dessa, porque o mundo dela cai, né? Nem Torá, nem marido, nem nada. Que vale a pena? Eu passo a vida inteira se dedicando de alguma maneira a esse homem e a Torá e tudo, e de repente ele fala, não, você é superficial, você não vale nada, você... Então, se a gente imaginar que Urashi pode estar certo, pode ser isso que aconteceu, eu fico imaginando que o Rabi Meir fugiu de vergonha daquilo que ele fez para a Brúria. E não que ele fugiu de vergonha do que a Brúria fez, mas do que ele fez. Será que ele não tinha ciúmes que na história ela ficasse mais lembrada do que ele? Então, por isso ele tentou derrubar a própria mulher? Parece que sim. Que o Gershon está colocando... Uma espécie de sombra. E então, aí... mostrar o lado, o defeito, a debilidade, a fraqueza. Pegar ela em algum lugar aqui, neste item, tu não era forte. Tu caiu. Tu eras humana. Eras a super mulher. Eu realmente imagino que talvez Rabi Meir aí, uma situação chega a ser trágica, quase de uma tragédia grega, né? Ele foge de si mesmo, né? E vai para a Babilônia. Nessa situação, talvez ele não se aguente depois do que ele fez. Ele não aguente a si mesmo. Mas o Gershon está levantando uma outra questão bem interessante. Que a gente pode pensar em relação às nossas comunidades, né? Voltamos ao século XXI, a questão de... A gente fala da participação da mulher e de queremos que as mulheres tenham um papel igualitário, né, em relação aos homens dentro das comunidades. Eu vi aqui o cartaz aqui embaixo, que eu gostei muito, até fotografei, que está escrito todos nós somos iguais, né, aqui da Cibra, deixando isso absolutamente claro. Mas até onde isso realmente acontece de fato nas nossas comunidades? Até onde a gente tem isso racionalmente, mas na prática ainda as mulheres são vistas com desconfiança em relação a certos papéis? Ou até onde qualquer parte da comunidade que não os homens estabelecidos é aceita racionalmente, mas a gente cria, como foi criado aqui, como é que chama isso? Emboscadas ou situações para essa pessoa cair para falar, olha, tá vendo? Não dá. Eu fico imaginando também, sei lá, pessoas, em algumas comunidades, pessoas se converteram ao judaísmo.
A pessoa vem lá toda dedicada e participa, integrada, e aí de repente ela faz alguma coisa e falou, tá vendo? O cara é convertido. Eu sabia, né? Eles são mais superficiais. Estou colocando isso dentro do discurso, não é o meu discurso. Estou dizendo assim, o quanto nós em comunidade fazemos esse tipo de coisa. O quanto nós fazemos isso em relação à mulher, o quanto nós fazemos em relação a um judeu que veio de um outro estado ou de uma outra cidade e que eu ouço bastante em algumas comunidades assim, mas a comunidade X é uma comunidade fechada, né? Não me deixam entrar. Até onde a gente realmente é inclusivo, né? Que muitas vezes a gente é no politicamente correto, no discurso. Né? No discurso. E então essa história aqui da Brúria tem muitas coisas para contar para a gente, não só sobre o papel da mulher na comunidade. Eu entendo muito que uma das coisas que ela conta é, sim, existem mulheres sábias, essa é uma possibilidade no judaísmo, isso não é algo tirado da cabeça dos primeiros judeus reformistas do século XIX, né? Isso é uma realidade desde sempre, dentro da tradição judaica. Mas eu gostaria de agora abrir, já falei demais, gostaria de abrir para perguntas ou para colocações. E também o pessoal que está acompanhando, se quer. É verdade. Deixa eu ver. Bem, deixa eu ver aqui se temos perguntas também no chat. Bom, vamos começar aqui, tá bom? Começar aqui com perguntas, com dúvidas, com colocações. Pode ir, claro. Isso que tu estavas colocando, e eu penso especificamente na relação homem-mulher, esposa e marido, existe até os dias de hoje uma competição muito forte. E cada vez que a mulher se afirma, não é todo marido que aguenta. Sim. A situação de, atrás de todo homem importante tem uma mulher, o reverso não acontece. Por que não atrás de cada mulher importante não pode ter um homem? O homem não aguenta. E é o mais comum. É o mais comum. Dificilmente a mulher é ajudada. Ela é mais comum, pelo menos nos casos que eu conheci, é mais comum ela se trancar, baixar, não levantar asas para não deixá-lo mal. E talvez este fosse o caso da Brúria com o Rabi Meir. Porque Rabi Meir, ele chegou a essa posição como um dileto pupilo, né? E ela tinha outro tipo de formação e o fez realmente crescer. E ele não aguentou que reconhecessem que ela era uma sábia. Ele veio jogado pelas ondas. Isso também é metafórico. Claro que é metafórico. Ele veio jogado pelas ondas. Eu cheguei aqui como? Eu fico imaginando também agora, isso. Ela não, ela tem berço. Ela tem berço, tem porquê, é verdade. Sabe? Então, ele não aguentou. Interessante isso. Realmente, ela é uma mulher que tem berço, que o pai dela é um grande professor de Torá, e um homem que enfrenta os romanos e que morreu al Kiddush Hashem. O outro, ele chegou lá jogado pelos mares. A gente pode pensar também que ele é uma espécie de self-made man, né? Quer dizer, ele foi jogado pelos mares, se tornou não só um grande aluno de Rabi Akiva, mas alguém que desafia o discurso do establishment, a ponto de ser chamado de Acherim Omrim, né? E se diz que ele também admirava muito Elisha Ben Abuya, que é o outro... E é uma apóstata. Mas que é apóstata. Eu fico pensando se ele é colocado como um apóstata, mas ao mesmo tempo os alunos saíam atrás dele. Assim, ele era brilhante. Ele era brilhante. E aí é chamado pelos outros de apóstata. Mas assim, tem cenas que imaginam ele andando a cavalo no Shabat. E os alunos andando atrás dele para escutarem dele Torá. Então olha a cena. Quer dizer, andar a cavalo no Shabat seria uma cena que a gente deve escutar bastante aqui, do tipo, olha aquele rabino, está andando de carro no Shabat. Né? Sim. E aí, será que apesar disso, não tem muitos alunos que estão indo atrás dele, pro desespero dos outros, para aprender Torá desse rabino que está andando de carro no Shabat? Ou a cavalo? Né?
os nossos Elishas Benabuyas e que tem alunos como Rabi Meir. A aposta está do ponto de vista de quem? Né? Então, mas ao mesmo tempo, você tem razão, ela tinha berço, né? Ela tinha... E ele talvez tenha se sentido... Deixa passar agora uma pergunta. Vamos uma pergunta e uma pergunta. Vamos passar aqui a Shira, de São Paulo, da CIP, está te enviando um abraço. E Wellington, de Paraná, pergunta: será que talvez o Rabino Meir não se dedicava tanto aos estudos que talvez não tinha tempo para cumprir com as suas obrigações como marido? Essa é uma outra questão interessante. Eu queria manifestar uma opinião, Por favor. em relação a essa muito particular meu. Né? Eu não gosto que essa reza seja dita sextas-feiras. Por quê? Porque eu acho que se ela é companheira de todos os dias, de todos os momentos, deveria ser de todos os dias. Ou não ser dito. A impressão que dá é que nesta noite eu quero algo diferente. É verdade. Nós sabemos que no Shabbat o Kavod é especial. Para aquilo que cada um esteja pensando. Não sei o que estão pensando. Eu acho assim. Que coincidência, todo mundo está pensando a mesma coisa que você. No terceiro ano do Rabinato a gente aprende a ler a mente das pessoas. Você conhece a famosa piada? Bom, não vamos ler. Mas eu acho assim. Eu não acho justo que sexta da noite seja dito. Por quê? Porque a convivência é diária. Cada hora, cada momento, quer dizer, se divide em tudo. Se é que nós estamos pensando modernamente. Esse enfoque, a mulher ocupar o espaço dela, ler na Torá, ter os mesmos direitos, os mesmos deveres que o homem, então isso para mim, ou é dito todos os dias, ou ela tem que dizer também. Israel. Porque não é só ela que é essa. Eu acho que muitos homens, ao contrário de ela. Ao contrário, não. Tentando dizer que tem muitos homens que acontece exatamente o contrário do que colocasse. Não, isso eu não disse todo. Não, eu sei. Existem as honrosas exceções. Então, esse aspecto de senhor rabino naquele momento tem muito a ver com a disciplina dessas seitas religiosas. Eu vou chamar de seitas, das famílias. Vocês sabem, não vou dizer para vocês isso, mas em muitos lugares a mulher nem anda ao lado do homem, ela anda atrás do homem. Quer dizer, é ridículo. Daí, na minha opinião, surge o senhor rabino naquela época. E eu gosto muito do exemplo das filhas de Rashi. Vocês sabem que Rashi teve 3 filhas e ele não se furtou de ensinar Talmud, Torá para as filhas, etc. Tem uma pessoa que estudou muito isso aqui, ele fez uma palestra sobre isso, muito boa. Excelente. Exatamente. E eu acho assim, esses exemplos, é só uma ideia, uma opinião, uma colocação para isso. Acho que dá lugar para pensar no Sidur, na noite de Shabbat, Israel, homem virtuoso, quem o achará? Tá? Assim como tem mulher virtuosa, a mulher tem que ler para o marido. Sim. Não pode só demorar muito. Terminou o serviço religioso, homem virtuoso, quem achará? Ele já foi pegar o carro para ir embora. Para não pegar trânsito, estou brincando. Mas a sua pergunta. Eu vou virar um pouquinho aqui, assim interagimos, e quem está. Já surgiram muitas outras perguntas aqui. Que agora e algumas a gente até nem respondeu. Agora vou responder, mas só para que. Vejam lá. Vamos. Na verdade, era. Falando assim também o pessoal aqui participa. Aquele raciocínio que tu fizesse, se fosse esse motivo, né, que você falou, Gerson, né, de que ele poderia estar com inveja da esposa, aí eu fiquei pensando, né, o motivo do que a mulher foi acusada de ter um pensamento superficial acabou sendo o motivo que ele assinou o que ele fez. Ele foi leviano e superficial na forma como ele agiu. Então devolve e torna as coisas, né, um pensamento igual, e mostrando que a vulnerabilidade
faz parte Veja da... todos. Me passa aquela Interessante. ideia da psicologia da projeção, né? Ele acusa ela de leviandade ou de futilidade e está projetando sobre ela a sua própria insegurança, a sua própria futilidade, talvez, e ele não consegue admitir isso, né? O fato dele fugir para Babilônia, porque a vida na Babilônia era bem mais fácil, né, do que a vida em Israel. Não sei nesse momento, eu teria que se pensar sobre isso, mas se ele está fugindo é que alguma coisa complicada aconteceu, né? Talvez depois ele fosse encontrar um espaço. O que eu fico imaginando é que assim, a cena que eu imaginei foi quando ele encontra Rabi Akiva e Rabi Akiva pergunta para ele: de onde você veio? Ele fala: as ondas foram me levando e eu caí aqui. Ele não conta do passado. Ele não quis contar. Agora eu fiquei imaginando, a gente não sabe o que aconteceu no passado, a gente imagina a história de Nero e toda uma repressão à família dele, mas agora essa história a gente conhece, a gente sabe como ele agiu e como não foi legal o modo como ele agiu. E aí ele foge para Babilônia. E aí eu fiquei me perguntando, não porque para Babilônia, mas quem ele vai, se ele encontrar com alguém na Babilônia que pergunte para ele de onde você veio, o que ele vai contar? Ou será que ele vai contar as ondas me trouxeram? Ele vai continuar não contando nada, né? Uma ideia o que levou o irmão dela a se dirigir? Não. Sair do judaísmo? Eu não conheço. Talvez tenha alguém que tenha. Mas o que se conta um pouco. Primeiro que os listim aqui podem ser desde realmente os primeiros cristãos, ou os listim podem ser bandidos mesmo, né? E às vezes a posição do Talmud vai ver em relação aos primeiros cristãos também uma maneira de difamá-los e chamar esses bandidos, não no sentido diretamente de ladrões, mas do tipo não é exatamente o tipo de gente que a gente concorda e tal, né, do ponto de vista deles. E agora também eu acho curioso como ele se une aos listim, entrega a família e depois os próprios listim se matam ele, né? Pegam ele e matam e entregam para o pai para fazer a reza e não sei, toda uma história confusa também, né? Agora, o que nós vemos também aqui nesta história que muito daquilo que nós aprendemos desde a perspectiva da tragédia. A tragédia nos marca e nos ensina muito mais que uma situação mais leve e mais simples. Aqui nós temos morte, nós temos a morte dos filhos, nós temos aqui uma situação que ele aparece como sobrevivente de um naufrágio. Então, como a irmã da Brúria que vai parar num prostíbulo e ele suborna o guarda. É um recurso que se repete muito nos textos judaicos, a partir da tragédia, aprender. Uma outra leitura, que nem sempre a tragédia é tão trágica como parece. Às vezes tu tem que olhar o lado bom, porque se ele não teria sido salvo daquele naufrágio, não teria conhecido a Brúria, etc. Às vezes existem lados difíceis de entender. Quero passar a mais perguntas, porque temos bastantes aqui. Aqui, Elima Santos diz: acredito que a história exemplifica que o mundo representado pelo poder masculino, maior na Terra, tende a todo instante subjugar a alma representado pela Brúria ou a mulher. Seria isso. E a Milena de Paraná diz: penso que a colocação do Gershon faz mais sentido. E aqui, bom, o pessoal continua aí. Eles continuam, depois ele fala... É interessante que o pessoal continua discutindo, tá? No chat também. Isso aí também acontece. Isso é bom também que é gerado. Mais alguma pergunta ou colocação? Eu não sei se eu perdi na história, mas assim, os pais da Bruna foram mortos na fogueira, o irmão já tinha sido morto, a irmã foi pro prostíbulo, mas com ela não fizeram nada porque... É verdade. Alguém talvez precisasse ficar para contar a história. Não sei. Realmente não sei, mas não pegaram ela. É verdade. Aconteceu com todo mundo. E depois ela vai tentar dar um jeito de resgatar a irmã, que é a única que sobreviveu. Né? Então não se importou. Então ela não se importou. Não, depois ela teria... Tem essa história...
E aí depois ela teria se enforcado, mas a história dela ter se enforcado também é uma história do Urashi. E aí eu também fiquei imaginando se o Urashi, que está lá no século XI, sei lá, alguns séculos depois, não ficou imaginando como que ele se colocaria nessa situação, né? De uma mulher que de repente tivesse toda essa posição, como que ele se colocaria. Por outro lado, a gente vê todas as histórias sobre Urashi e o modo como ele se relaciona com as filhas. Ele não tem filhos homens, e aí ele vai ensinar a Torá para as filhas. Essa história é uma história... A mulher se opõe, segundo os livros da Anitta Diamante, não, como ela chama? Anitta Diamante é da Tenda Vermelha. Mas essa é uma história recorrente, né? A história da Brúria é uma história... Tem um filme israelense chamado Brúria, que traz essa história para a modernidade. A Shira pergunta, Rabino, como podemos ver Deus nessa tragédia? Podemos ver Deus nessa tragédia? Tem peça central, né? Tudo gira em torno da crença Pode ser. pai sendo queimado com Astorot, depois ela com o marido, depois na tragédia junto com o marido, onde ela invoca o rabino e não o pai das crianças falecidas. Sim. Então, a gente vê que sempre está... Mas a relação... Mas não uma interferência de Deus na história, mas a crença do ser humano em Deus. Quer dizer, como que eu vou agir? Os atores estão sempre seguindo a sua crença, a sua fé, e através dela se manifestam, né, a cada momento. Quer dizer, o pai ali no seu último momento vê as letras da Torá dançando. Assim, na tragédia dos filhos, ela invoca o rabino, que não deixa de ser uma ligação com a Hashem. Eliyahu também. Ela puxa o rabino porque com o rabino ela talvez consiga uma resposta do divino, do porquê que aconteceu. Então acho que é uma peça central. Eu não sei se central. Eu vejo como central no Talmud e nessa história o papel das decisões humanas, não o papel de Deus. Deus está presente na construção humana quer dizer, Deus é levado em conta no modo como eu vou decidir. Os humanos invocam Deus através da sua fé, enfim, a cada... Mas Deus não interfere na história. Eu acho que isso que eu estou falando. A questão da fé e a questão do livre-arbítrio. Né? É isso que eu estou dizendo. O livre-arbítrio está presente. Imagina que assim, quando o Rabbi Hanania ben Teradion toma a decisão de não abrir mão da Torá, ele prefere morrer al Kiddush Hashem, é o momento que Deus aparece na santificação do nome de Deus. Das proibições e do risco, vou seguir a minha fé. Mas é uma decisão dele. Sim. Né? Mas a decisão baseada naquilo que ele aprendeu das Escrituras. As Escrituras estão citadas o tempo inteiro. Os Salmos são citados. Quando eu estava lendo trechos aqui, são trechos da Torá, dos Salmos. E quando ele pede para Deus para que os sujeitos lá sejam mortos, né? E ela fala, não, vamos lá para os Salmos, não são os pecadores, são os pecados. Então, Deus como uma referência de um monoteísmo ético. Você não está interpretando o direito que Deus quis dizer. Vamos voltar às Escrituras para... Sim, o que eu estou só colocando é que não é uma história que Deus vai interferir na história para modificá-la. É uma história de como eles, tendo Deus como parte do seu mundo, como eles tomam suas decisões. Né? Mas boa pergunta da Shira. Bom, passar para uma última pergunta e mais uma vez agradecer o Rabino por ter vindo. O Rabino saiu de Salvador pela 1h30 da manhã, tinha que pousar em Porto Alegre às 8h20, mas pela chuva foi desviado para Florianópolis, acabou chegando 12h30, então também ele está bastante cansado. Amanhã nós temos também uma outra agenda aqui na Sibra, a partir das 8 da manhã. O Rabino Uri vai presidir um Beit Din, um tribunal rabínico. Então, vamos e à meia-noite, se Deus quiser, eu já estou em Salvador dando aula também. Mas não sei, não sei voltar para Florianópolis. Vamos rezar para que tu voes direto. Bom, uma última pergunta para encerrar. Por favor, Mari.
do Rashi, eu achei um pouco paradoxal. Ele dizia que ele se suicidou. Como que uma sábia pode tirar a própria vida? Ela não tirou a própria vida quando os filhos morreram. Então, será que o Rashi não invalida toda essa imagem do sábio? É uma pergunta interessante, né? Porque a gente sabe que o suicídio ele é tido como das piores coisas que poderiam acontecer dentro Como que ele vai imaginar isso? O Rashi tão iluminado, tão assim? Tuve uma segunda intenção ali no comentário. Eu achei ele que faz ela engolir suas palavras. É o Rashi que faz ela engolir suas palavras. Eu acho que o Rashi coloca isso. Mas é interessante pensar, os filhos dela morreram e ela não se matou depois disso. Ou porque o marido provou para ela que ela não era uma sábia, que ela era uma pessoa fútil. Mas também nesse sentido, eu indo para o lado simbólico, né, eu fico imaginando de que nesse momento ela pode ter se estrangular também significa não passam mais palavras, né? Eu não falo mais, eu não tenho mais condições de falar mais nada. Porque o que eu falo é fútil. Então eu me estrangulo, né? Eu deixo de falar. Eu passo a simplesmente a Eshet Hail, que cuida da casa, que não sei o quê. Não sou mais uma sábia. Talvez tenha esse sentido. Mas existencialmente, ela morre nesse momento, né? Dela falar, bom, se eu sou isso, depois de todo o caminho que eu percorri, a minha vida não fez sentido. Mas é complicado. Mas como é rico a discussão num grupo, né? Porque cada um traz uma coisa diferente, e vamos enfatizar que muitas mulheres trouxeram muitas coisas aqui, muitas sábias, né? Que a gente tem. Maioria. A grande maioria. Eu gostaria que possamos dedicar todas estas palavras de sabedoria que foram ditas e foram ouvidas esta noite aqui na bendita memória do Gedalion Fishman, que no dia de ontem fizemos a descoberta de Matseivá. Sempre poder lembrar, sim, de uma pessoa querida é uma forma de elevar seu espírito, e acho que poder dedicar esta noite na bendita memória é algo que nos faz bem a todos como comunidade, e a Márcia, sim, como filha, que mesmo com muita dor, sim, ela está aqui, está estudando e está dando um passo, sim, para frente em um momento difícil. E nós como comunidade, como Sibra, nos sentimos imensamente felizes em te ter aqui conosco, estreitando estes vínculos. Nós precisamos muito, sim, receber seguidamente convidados para aumentar os nossos conhecimentos, para ouvir histórias de interesse, para ouvir outras vozes e para conhecer melhor, sim, os rabinos que fazem parte do nosso Brasil, sim, que não conhecemos. Sim, nós precisamos intercambiar mais, sim, mexer mais as nossas comunidades. Sabemos que existem judeus em Salvador, na Bahia, mas é apenas um nome. Sim? Agora nós temos um rosto. Então acho que isso é o que nós devemos resgatar. Eu quero infinitamente agradecer àqueles que vieram aqui, àqueles que vieram também virtualmente, sim, pessoas que da tua comunidade de Salvador, que estão conosco, pessoas... Inclusive amigos de São Paulo, né? Pessoas conhecidas, sim, todas de São Paulo, os nossos alunos, Wellington, Camila de Paraná, Milena de Ribeirão Preto, sim, que estudam conosco todas as quartas-feiras, e hoje eles também estão aqui conosco. Assim que, bom, que seja a primeira de muitas... Bom, tu já veio aqui... Queria falar mais alguma coisa? Para mim é sempre um prazer muito grande vir aqui a Sibra. Eu acredito que seja a terceira ou quarta vez que eu venho ao longo desses anos. Teve uma vez que foi muito gostoso que o Gershon me convidou para o Shabbat a Sibra vai à praia, né? Isso. O Shabbat não sai de férias. O Shabbat não sai de férias. E que nós fomos à praia e foi um serviço lindo. E eu não posso deixar de dizer o quanto a Sibra me emocionou e quanto ela foi muito, muito feliz num momento para mim muito difícil, em que eu retornei de Israel com a minha ordenação rabínica e
Para quem não sabe, o meu primeiro Shabat, formalmente, como rabino, não foi em São Paulo, foi na Cibra. E aí eu agradeço muito a vocês, porque foi maravilhoso. Isso precisa ser dito, precisa ser sabido. Quero agradecer muito à comunidade judaica de Salvador, ao presidente Luciano Fingergut, a Rosinha Kardonsky, que concordaram com a minha vinda esses dias para cá. A comunidade tem as suas necessidades, tem aula, e a gente encontrou esse dia, segunda e terça-feira, que era um dia que eu tinha como sair e chegar para dar aula, e eles entenderam que esse intercâmbio é muito importante. Eu espero que vocês também, da Bahia, tudo bom? Boa tarde, boa noite. Que vocês também venham a Salvador, que a gente, de fato, estreite esses contatos. Eu e o Gershon, nós temos conversado bastante sobre como fazer isso. As distâncias são grandes, mas tem muita coisa que, através da internet, através de material, eu acredito que a comunidade judaica de Salvador tem bastante a aprender com a Cibra, de todo um caminho que vocês já trilharam. E acredito que nós também tenhamos muita coisa para passar para vocês. A gente pode construir muita coisa juntos. Agora vai depender da gente. Essa iniciativa veio do Gershon e eu respondi, a gente fez isso acontecer, mas tem muita coisa que a gente pode fazer juntos, né? Desde Bar Mitzvah em Israel e tudo isso que vem dessa amizade, mas tem muito mais coisa que a gente pode fazer junto. E não só nós, que nós sejamos o início de um estímulo a outras comunidades liberais no país, que a gente comece a olhar um pouco mais uns para os outros e trabalharmos mais juntos, né? E deixarmos de lado que não vão achar a comunidade tal só pensa em futilidade, tipo as brúdias, né? Eu olho o outro como... Não, cada um tem muita coisa para ensinar uns para os outros. Então, eu quero agradecer a comunidade judaica de Salvador também. Podemos pensar num grupo, uma delegação da Cibra para a inauguração da nova comunidade. Eu fiz uma proposta para Uri, sim, que nós temos que trabalhar acima de poder compartilhar um Shabbat na comunidade de Salvador. Um Shabbat em Salvador. Organizar um grupo para passar um Shabbat, pegar algum feriadão e ir para lá. Eu acho que a inauguração da comunidade seria uma honra para a gente, uma alegria termos um grupo. Já estão convidados. Até calar, Raquel, então. Já estão convidados. Vai ser uma sede, se Deus quiser, muito, muito bonita. Eu não posso dar para vocês a data ainda da inauguração, porque nós não temos, mas a gente imagina que em 4 a 5 meses o andar térreo da nossa nova sede vai estar pronto, se Deus quiser. Significa a nossa nova sinagoga. Então, vai ser uma grande alegria que vocês estejam juntos e que a gente possa desenvolver uma atividade. Eu queria fazer uma última pergunta. Me falaram e quero saber se é verdade ou não, e aqui tu tem que dizer a verdade. É verdade que quando encerra o Kabbalat Shabbat em Salvador, na Bahia, o pessoal, no lugar de dizer Shabbat Shalom, diz Axé? Eu vou responder como falam os soteropolitanos. Curiosidade. Se eu fosse uma aluna minha de Bata em Salvador, ela ia dizer assim: Oxe, Rabino. Eles falam assim, é muito legal. Oxe. Muito obrigado, Uri. Obrigado, gente. Muito obrigado. Vamos pegar aqui.